Sim, Então, eu vou colocar aqui para compartilhar a tela para a gente começar a nossa aulinha, tá? A gente vai falar sobre a agricultura tá familiar, certo? Como que certo. funciona, qual o desenvolvimento. Nós temos uma aula só, mas eu vou tentar ser breve. E aí, se você tiver alguma dúvida, a gente vai falando. Já está mais familiarizada? Está conseguindo entrar no portal, mexer lá? Como que tá tranquilo? Sim, Sim, então tá bom. A agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada pelo uso de mão de obra familiar e pela produção de pequenas propriedades voltadas para o mercado ou consumo próprio. Então a gente vai ter aí uma agricultura familiar que ela é feita para consumo próprio da própria família, aquela quando cria ali duas, três galinhas, quando faz uma hortinha, tá? E até mesmo algumas produções de feijão, de alguns grãos, também para consumo próprio. Quando a gente vê assim, por exemplo, olha a quantidade de verdura, né, de uma pequena propriedade agrícola. A gente sabe que isso aqui não é para eles almoçarem e jantar, já é para atender os consumidores ao redor, né, o consumo próprio. Esse tipo de produção agrícola apresenta melhores resultados estatísticos em geração de empregos. Mesmo ocupando pequenas propriedades, a agricultura familiar empregou cerca de 73% dos trabalhadores do campo, segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. Como assim? Quando a gente fala da agricultura intensiva, né, do latifundiário, a gente está falando de uma agricultura mais tecnológica, onde eles vão ter a utilização de máquinas, insumos, que dessa forma a mão de obra humana ela se torna inútil, né? Então, aquele produto que poderia ser colhido ali por dezenas de pessoas passa a ser colhido por uma máquina, então só precisa de uma pessoa. Enquanto na agricultura familiar, a gente está falando de uma agricultura que tem menos avanço tecnológico no campo e por isso se utiliza de mais mão de obra humana, tá? No Brasil, a agricultura familiar desculpa, é a principal e responsável pelo abastecimento do mercado interno, produzindo grande parte dos principais alimentos consumidos. Isso porque a agricultura de latifúndio, de latifundiários, ela está preocupada com a exportação. Então, eles buscam exportar esses alimentos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico que nos apresenta. Tá? Então, a gente vai ter aqui as cores com o tipo de produção agrícola, tá? E aqui é a participação da agricultura familiar dentro do desenvolvimento, tá? Dentro do PIB brasileiro, certo? 21% de trigo. Nós somos grandes exportadores de trigo, principalmente da Argentina e agora também dos Estados Unidos, tá? 30% dos bovinos. Então, 30% dos bovinos que, que são criados aqui no Brasil fica para os próprios, que são criados na agricultura familiar, tá? Por empresas familiares. Ele fica dentro do próprio mercado interno. 34% do arroz, 38% do café. Não quer dizer que os grandes latifundiários não produzem esse mesmo tipo de monocultura. Acontece que muito dessa monocultura que eles fabricam é exportado para outros países, fazendo com que a agricultura. Vai porque a música fechou. Ah, fechou. Fica fazendo barulhinho, desculpa. Então vamos lá. Não, sendo que a agricultura de latifúndio, de grandes propriedades, ela serve para abastecer o mercado que está aí preocupado em exportar esses grãos e também as indústrias, tá bom? 46% do milho, 50% das aves, 59% dos suínos, 60% do leite, 70% do feijão e 87% da mandioca
produzida na agricultura familiar fica dentro do mercado, ou é responsável em abastecer o mercado interno, tá bom? De acordo com o Tá gráfico bom. apresentado, a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção de quais produtos agropecuários? Então, a maior parte, vamos colocar aqui tudo aquilo que exceder, que for mais do que 50%, certo? Então, nós vamos colocar aí, pode responder aí Certo. no seu caderno, você coloca a página 24, questão 1, Tá. tá? Você Peraí. pode responder aí que os produtos, né? Os produtos são. Então, olha lá no gráfico, vai falando para mim quais são os produtos, Isa. Achou? Isa? Oi? Quais são os produtos que. Quais os produtos responsáveis pela maior. Quais os produtos apontados que têm a maior parte consumida dentro do próprio país? E pela agricultura familiar. Tem que colocar os com mais de 50%? Vamos colocar aqui os com mais de 50%. Então, os produtos são. Quais são esses produtos? Fale para mim. Aves, suínos, Então, vamos lá. leite, Aves, feijão, mandioca. suínos, leite e mandioca. Isso? Certo? Então, marque aí. Leite, feijão e mandioca. Leite, feijão e a mandioca. Pode marcar aí. Tá bom. Pronto. Pronto? Sim. Então, vamos fechar aqui. Ai, eu devia ter apagado. E para a próxima página. A agricultura e o meio ambiente. Apesar de empregar técnicas modernas, as atividades agrícolas podem causar danos ao meio ambiente. O uso excessivo de agrotóxico leva à contaminação do solo, das águas subterrâneas, dos rios, da vegetação, da fauna e é capaz de prejudicar a saúde dos trabalhadores, além de comprometer a qualidade dos alimentos cultivados. Então, o uso excessivo de agrotóxico, ele vai prejudicar o solo, lençol freático, rios e lagos que estiverem ali em volta, certo? Também vai prejudicar quem consome esse alimento e quem está ali produzindo esse alimento, quem está lidando direto com o campo. A compactação do solo provocada pela utilização de máquinas pesadas e o esgotamento do solo pela falta de rotação de culturas. Lembra que eu expliquei que cultura a gente vai falar sobre o grão, qual é o grão que está sendo plantado naquela determinada área. Isso vai ser a cultura, tá bom? São exemplos de problemas Tá bom. ambientais causados pelo desenvolvimento agrícola agricultura, da agricultura. De que forma que isso acontece? Então, a gente pega lá uma região para desenvolver agricultura e nessa região a gente vai plantar somente cana-de-açúcar. E aí, essa cana-de-açúcar a gente vai plantar, colher, há um esgotamento do solo pela utilização dos nutrientes para o crescimento da cana-de-açúcar, tá? Então, de que forma que a gente faria para que Tá. não houvesse esse esgotamento? Trocando as culturas.
planto uma, diversifico, planto outro tipo de cultura, tá? Para ir mudando ali. E aí é outra questão que está sendo apontada aqui, a compactação do solo por conta de máquinas pesadas. Então, pensa quantas toneladas não pesa ali o trator, aquelas máquinas que passam ali e vão compactando esse solo e trazendo aí dano para o solo. A compactação retira o oxigênio do solo e dificulta a infiltração de água, desfavorecendo o crescimento das raízes das plantas. O esgotamento do solo é a perda intensa de nutrientes necessários para o desenvolvimento da vegetação. Gente, isso é muito importante, né? Porque não basta ter a terra. Esse esgotamento do solo pode fazer com que essa região torne-se desértica, tá? O solo acaba ficando arenoso e ali já não se tem mais nenhum tipo de vegetação crescendo. Isso porque a compactação e a retirada do oxigênio é tão forte que a água não consegue mais ser absorvida pela terra, tá bom? Tá Práticas bom. sustentáveis. Reduzir o desmatamento e o uso de insumos químicos nas plantações. Utilizar água de forma responsável e valorizar a agricultura familiar e orgânica. São medidas que protegem os recursos naturais e tornam possíveis as práticas da agricultura sustentável. Então, quando a gente fala de insumos químicos, a gente está falando aí dos agrotóxicos, certo? E a utilização da água, ela deve ser pensada primeiro, porque depois de utilizada, a água vai escorrer de volta e ela vai estar contaminada pelos agrotóxicos. Então, isso precisa ser repensado. E a outra questão também que a gente pode observar aí é na questão da utilização do desmatamento para criar novos espaços de plantação. Isso prejudica a fauna, a flora, e até mesmo a gente está tendo estudos aí que mostram as mudanças climáticas, certo? Quando a gente pensa aqui num produto, tá, de agricultura orgânica, o que vem na sua cabeça? O que você imagina? Uma Como maçã assim? orgânica, como que ela vai ser? Quer ver, ó? Peraí. Vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem imagem de maçã, certo? Esta maçã Sim, é bonita? sim. Linda, né? Olha lá. A gente vai ter aqui maçã verde, a maçã rubi, a maçã gala, tá? Nós temos aqui as maçãs. Olha que lindo. Não tem nenhum machucadinho na casca, é tudo perfeito. Porque teve utilização de agrotóxico, tá? Uma maçã orgânica, ela não fica tão grande nem tão bonita dessa forma, olha só. Certo? Então, isso aqui mostra que Certo. não houve utilização de agrotóxico. Isso porque quando a maçã tá bonita, nenhum bichinho comeu, certo? Se nenhum bichinho comeu, quer dizer que ela estava protegida com algum tipo de veneno, né? E aí, quando a gente vê uma maçã assim, É, mais judiadinha, com a casca mais porosa, a gente vê aí a diferença. Aqui não teve utilização de agrotóxico, então passarinhos, alguns tipos de inseto acabam tendo contato com esse alimento, tá bom? tá bom. Então, voltando aqui. E aí, comer esse tipo de alimento faz bem não só para a sua saúde, mas também para o meio ambiente, tá? Você sabe fazer mapa mental? Você sabe o que é um mapa mental? Já fez? Não. Não? Vou mostrar um exemplo aqui para você. Olha lá, um mapa mental é isso aqui. Você vai ler o texto e vai pegar as informações principais desse texto, certo?
Então, olha lá. Certo. Aqui a gente está falando de história, certo? Então, pegou o feudalismo, as cruzadas, a igreja medieval, política. Você não precisa resumir o texto. Você vai colocar aí só informações importantes, tá bom? Então, eu quero que você faça um mapa Tá, mental. É, ah lá, vamos ver, ó lá, um mapa mental da agricultura. Você pode pôr desenhinhos também, assim, não tem problema, tá? Pode colocar ali umas plantaçõezinhas, pode fazer bem da forma que você achar melhor, mas que você consiga entender e lembrar do texto que você leu. Então, você vai colocar lá palavras-chave que te faça lembrar do texto que você leu ali, tá bom? Eu quero que você faça um tá mapa bom. mental aqui, ó, da página 26, tá? E da página, não, só da página 26, certo? Tá, é para agora ou para a lição de casa? É lição de casa, porque a nossa aula vai até 5h30, então não vai dar tempo. Você já pode começar agora. Não sei se você tem mais live ou não, você pode terminar, mas fica de lição de casa para me entregar na segunda-feira, tá bom? Tá bom. Tá? Então vou lançar aqui já Tá, a atividade e se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar lá no WhatsApp também, tá bom? tá. Então, é página 26, é isso? Ou 16? Sim, Prontinho. Aí você leia com paciência, vai lá e vai montando o seu mapa. Pode montar no caderno ou numa folha de sulfite, ou até no caderno de desenho, não tem problema. Depois você cola ali no caderno de geografia. E a entrega é no dia 11 de, de maio, tá bom? Você tá no nosso tá grupo que bom. tem todo mundo do período da tarde? Sim, Sim? Então tá bom. Ué, não consigo salvar. Ah, excluir. Belezinha, então. Bom final de semana. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui para você, tá? Muito obrigada. tá. Tchau. Tchau.